Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É interessante que a palavra que Deus me deu hoje para trazer para o nosso culto foi uma palavra de gratidão. Foi uma palavra de agradecimento. Foi uma palavra de louvor e exaltação a Deus. Que nós devemos ser gratos a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus pela sua vida? Você já agradeceu a Deus porque você acordou? Você já agradeceu a Deus porque você pôde respirar? Você já imaginou quantas pessoas queriam ter acordado hoje e não acordaram? Você já imaginou quantas pessoas faleceram durante a noite dormindo? E nós tivemos a bênção, o privilégio de estarmos vivos, estarmos acordados. Você sabe, outro dia eu ouvi uma coisa que eu achei super interessante. Enquanto Deus tiver um propósito na nossa vida, Ele vai nos manter aqui vivos, nesse mundo. Enquanto Deus tiver alguma coisa que Ele precisa que a gente faça, Ele vai nos manter aqui nesse mundo. Vocês sabiam que nós somos as mãos, a boca, os olhos, o ouvido, os pés de Jesus aqui nessa terra? Jesus age através de nós. Jesus cura através de nós. Jesus, ele cura através da nossa fé, ele abençoa através das nossas orações. Ele abençoa através de nós. É por isso que a gente fala que nós temos que ser uma bênção aonde quer que a gente vá. Porque Deus, ele derrama as suas bênçãos sobre as pessoas através dos seus filhos, através de nós. E nós devemos ser agradecidos porque nós temos o privilégio, a honra de ser usados por Deus. Outro dia eu estava conversando com um colega vizinho aqui de casa, e eu estava falando com ele o simples fato da gente sair de casa, ir para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, voltar do trabalho e chegar em casa novamente já é um motivo de bênção sem medida. Do jeito que o trânsito anda louco, do jeito que as coisas andam, o povo anda com raiva, violento, fazendo, sabe, se estressando por qualquer coisa, brigando por qualquer coisa. O simples fato de nós irmos para o trabalho e voltarmos para casa já é uma grande bênção que Deus nos dá. O fato de nós termos um emprego que nos dá o nosso salário, o nosso sustento todo final de mês, é uma bênção. Quantas pessoas não têm? Quantas pessoas não têm? Não têm uma aposentadoria para receber? Quantas pessoas estão vivendo com muito menos de um salário mínimo, passando necessidade? E nós temos a nossa casa, nós temos o nosso teto, nós temos a nossa comida. Muitas vezes nós temos o nosso carro, o nosso transporte. Sabe, nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. A palavra de Deus, ela nos diz, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 10, a palavra de Deus, ela fala assim: no 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para as suas casas, e todos se foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito pelo rei e pelo povo de Israel. Seu coração é jubiloso? O seu coração é agradecido? O seu coração, ele rende louvores a Deus por tudo, as bênçãos maravilhosas que ele tem feito na sua vida? Será que você consegue? É uma coisa que eu estava me perguntando.
Será que a gente consegue perceber as maravilhas que Deus faz na nossa vida todos os dias? Sabe, muitas vezes nós saímos de casa, ainda está escuro, e aí quando você está indo para o trabalho, você começa a ver aquele nascer do sol. Sabe, às vezes você olha para o céu assim e você fala, meu Deus, que pintura linda. E Deus faz aquilo para nós, para que a gente olhe, para que a gente admire. Sabe, a gente precisa tomar um tempo na nossa vida, no nosso dia, para que a gente possa ver as grandes maravilhas que Deus faz na nossa vida todos os dias. Às vezes a gente entra numa rotina, num dia a dia tão atribulado, que a gente não para ver essas coisas mais. A correria do dia a dia já não deixa mais, as preocupações já não permitem mais que a gente veja essas coisas. Mas nós precisamos voltar a observar essas coisas, porque Deus faz isso para nós. A palavra de Deus diz que Deus, ele constrói, ele desenha, ele planeja cada dia para nossa alegria, para o nosso desfrute, para que a gente aproveite aquele dia. E muitas vezes a gente passa pelo dia e nem sequer agradece, a gente passa pela vida e nem sequer percebe as bênçãos que Deus tem colocado para nós. Sabe, que a gente tenha o coração mais agradecido, que a gente tenha o coração igual aquele leproso que voltou, foi curado por Jesus e voltou para agradecer. Jesus cura 10 leprosos, 10. Os 10 são curados. E eles vão pelo caminho, vão embora, já curados. Mas um volta. E aí Jesus pergunta assim, mas não foram 10 os que eu curei? E só um voltou? Então, muitas vezes a gente perde as nossas bênçãos porque nós não temos um coração agradecido. Muitas vezes a gente perde, sabe, o gozo do Senhor, a alegria do Senhor, porque a gente não tem um coração agradecido. Deus está esperando que a gente entre na presença dele com ações de graça, com agradecimentos, com louvores. Deus está esperando que a gente tire 10 minutos do nosso dia para entrar na presença dele e falar, Pai, obrigado. Obrigado pela minha vida, obrigado pelas coisas que o Senhor me deu hoje, obrigado porque meu esposo, minha esposa, meus filhos, minhas netas, minha bisneta, meu bisneto, obrigado porque eles estão saudáveis, porque eles estão bem. Agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito por nós. Olha só o que diz a palavra no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 17 e 18. A palavra de Deus, ela diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nós somos feitos por Deus. Nós fomos criados por Deus, para a honra e glória dele, para louvor dele. Muitas vezes nós chegamos e perguntamos, o que Deus quer de mim? Qual a vontade de Deus para a minha vida? E a vontade de Deus para nós é que a gente seja agradecido. A vontade de Deus para nós é que a gente obedeça os princípios dele. Que a gente obedeça aquilo que ele tem para nós, que a gente ouça
aquilo que ele está falando na sua palavra, na sua Bíblia, e que a gente obedeça e ande nos caminhos dele. Seja agradecido pelas coisas que ele nos dá, pelas coisas que ele fez para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Adorar a Deus, engrandecer o nome de Deus, tirar um tempo da nossa vida para poder estar na presença de Deus, poder dedicar um tempo àquele que nos criou, àquele que nos amou, aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós, para pagar os nossos pecados quando a gente ainda não tinha mais jeito. Mesmo assim, ele enviou o seu Filho para morrer por nós. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, a palavra de Deus ela nos diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é só agradecer quando está tudo bem. Não é só agradecer quando vieram as bênçãos. Não é só agradecer quando tudo está bem, quando tudo está legal, quando tudo está em cima. É agradecer em todas as circunstâncias, agradecer em tudo que acontece. Agradecer a Deus por todas as coisas. Se nós estamos passando por algum problema, nós agradecemos a Deus porque Deus está no controle. Se nós estamos tristes, nós agradecemos a Deus porque Deus está no controle. Se nós perdemos alguém que a gente ama, se bem que a gente não perde aquele que a gente sabe aonde está, nós agradecemos a Deus porque nós podemos passar um tempo com aquela pessoa, porque nós podemos viver com aquela pessoa. Então, que a gente seja agradecido, que a gente tenha um coração agradecido, que a gente entenda que Deus espera ver o nosso coração derramado diante dele, agradecendo a ele por tudo que nós somos, por tudo que ele faz por nós, por tudo que ele nos sustenta, pela sua mão poderosa que ele coloca sobre nós, nos dando paz, nos dando graça, nos dando, sabe, sustentando todas as nossas necessidades. Que a gente possa ter esse coração agradecido todos os dias e entrar na presença de Deus falando: Deus, obrigado. Obrigado pela tua mão poderosa que me sustenta. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Obrigado, Senhor, pela paz na minha casa. Obrigado, Senhor, pelo meu casamento. Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Obrigado, Senhor, pela minha família. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa ter um coração grato. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seus parentes, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que o Espírito Santo esteja sobre você, dentro de você, que a mão de Deus esteja te conduzindo e que você seja abençoado tremendamente, a ponto de transbordar bênçãos para as pessoas que te rodeiam, em nome de Jesus. Seja você uma bênção. Aonde quer que você esteja, seja uma bênção. Reflita a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados merecem ser
encaminhados até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam a palavra de Deus e edifiquem a sua fé. Sejam edificadas, tenham a sua fé engrandecida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, seja você uma bênção aonde você estiver. Abreijos para você e até o próximo vídeo.